Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é o nosso terceiro episódio, lendo em voz alta, do livro de moda brasileira de Alice Ferraz. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, acione o sininho para você estar recebendo todo o meu conteúdo. Só para vocês terem uma ideia, eu já tentei fazer esse áudio, na verdade, hoje, umas 3 vezes, gente. É muito complicado fazer a leitura com cachorro em casa, né? Eu tenho 9 cachorros atualmente, então é bem complicado. Eles não ficam quietos e aí sai um barulho no fundo. E aí a gente acaba não fazendo vídeo, né? Ó, acabei de falar e eles estão latindo. Mas vamos lá, né, galera? Eu vou fazer o áudio mesmo assim, se eles latirem, eu vou continuar, porque sinceramente não dá pra parar o nosso projeto. E estamos quase no final desse projeto, então hoje é o nosso terceiro episódio e eu espero que vocês gostem. Capítulo 11: Fashion Victim, Fashionista e Peças Statman. Não me culpe por esse título, mas a moda gosta mesmo de termos em inglês e ainda faz misturas inusitadas, o que particularmente adoro, já que a moda é expert em saber misturar. Imagine esse título traduzido: Vítima da moda, modista e peças-chave. Não ia ter o mesmo charme. Então, para entender e ter mais intimidade com a moda, é preciso aprofundar um pouquinho mais o inglês, o que é uma ótima ideia, se quiser aprimorar isso na sua vida também. Por que não? Voltando ao tema, saiba que eu também já caí nas muitas armadilhas das tendências, e nem por isso me tornei uma vítima da moda. Isso porque, com o tempo, o grande aliado da moda sempre, aprendi a adaptar as tendências a meu favor. A vítima da moda é completamente diferente do fashionista, e é fácil identificar isso. Hoje, tudo que não é real é visivelmente detectável, sem legendas. A vítima da moda apenas copia e cola, o que faz dessa lição de casa uma tremenda fraude. O fashionista observa, segue, pesquisa, traduz e transforma, até sentir que aquela informação funciona de verdade, tanto para o seu corpo como para a sua vida. Uma pessoa só se torna uma vítima da moda quando copia exatamente a imagem que viu, sem estudá-la e adequá-la. Aí está a grande diferença que faz do fashionista um ser tão inspirador, mesmo usando peças Statman, como a vítima da moda. Mas como ter as peças Statman? Ou o que é pior, ter ou não ter? Sim, você pode ter e assim como o fashionista vai usar as peças Statman com critério e inteligência. Gosto e indico algumas peças Statman para atualizar o closet. Se a cada estação você conseguir adaptar 4 peças Statman às suas proporções e ao seu mood board, vai energizar e acabar com a monotonia dos looks. Vai até mesmo renovar as combinações entre as roupas, que já possui há anos e gastar menos. Hoje, enquanto escrevo, essas peças podem ser um choker, um maxi brinco, uma camisa com jabot babado, um look total vermelho, uma peça com paetês, mas use com moderação. Outro grande erro do fashion victim é querer usar todas as peças juntas. É isso que escraviza as pessoas e massifica as tendências. A peça Statman tem de ser usada para ajudar. E se uma cor for inevitável, for a cor da estação pela qual você se apaixonou, mas que ao provar uma peça com ela, percebeu que deixou você mais sem graça que um chuchu, compre um esmalte para curtir essa fase. Escolha com parcimonia e alegria suas peças Statman, para não parecer que você, como já mencionei lá atrás, veio do túnel do tempo. Capítulo 12: O poder do tecido certo. Quantas vezes você já ouviu falar a respeito do tal tecido bom e ficou na mesma? Quantas vezes já se perguntou bom por quê e para quem? Essa é a grande questão, porque até mesmo um tecido bom pode se transformar no seu pior inimigo, dependendo da peça em que for usado e se ele cai bem em você. Se ele for bom apenas para a roupa, não vale. Portanto, vamos deixar uma coisa clara. O tecido só é realmente bom se for bom para você, para a roupa e para a ocasião. E não somente para os fabricantes, as revistas e as lojas. Vamos logo aos fatos, para que você sinta a delícia que é o toque de um tecido bom de fato,
que derrete em suas mãos, ou um tecido mais pesado, que passa seriedade e segura um look mais austero. O primeiro passo é dividir em 3 grandes grupos para falarmos sobre as fibras, depois listar os mais importantes quanto ao caimento e, por fim, onde usar. Preparada? As fibras naturais provêm da natureza, portanto, estamos falando de algodão e linho, e de origem vegetal, e da lã e seda de origem animal. São tecidos que eu particularmente amo, mas como a grande parte das coisas que a gente ama, precisam de cuidados especiais. Eles não absorvem o calor. Pense naquelas travessias no deserto, as pessoas só aguentam porque estão usando fibras naturais. Por isso, permitem que a pele respire sem reter o suor e funcionam como isolamentos térmicos. As fibras naturais não acham a menor graça em máquina de lavar, porque podem simplesmente encolher. Para manter suas roupas em seda, linho ou lã sempre novas, o ideal é lavar a seco. Outra particularidade das peças confeccionadas em fibras naturais é que duram mais e são mais caras, tal qual os alimentos e cosméticos orgânicos e outras delícias da natureza. That's life. Ah, e amassam, e como amassam. Mas eu sou suspeita porque adoro uma boa calça de linho vivenciada. É assim que se usa no Brasil nos anos 1930. E ainda hoje se usa muito na Europa. Isso tem certa poesia e me remete ao tão falado heritage, ou legado, herança, até porque o linho anda cada vez mais escasso. A ideia é não ser radical e compor com equilíbrio seu guarda-roupa também, com as fibras sintéticas e artificiais, como essa de quem vamos falar agora. Super práticas e perfeitas, principalmente quando o assunto é uma sempre apertada mala de viagem. Das fibras sintéticas, com as quais já deixo claro, não tenho nada contra, eu uso mesmo. A primeira de que se tem notícia é a poliamida, ou nylon, criada em 1935. Honestamente, não morro de amores por ela em específico. Em compensação, adoro a origem do nome, e não vou passar mais um dia sem dividir isso com você. São duas as versões, nenhuma delas comprovada, mas a que gosto de contar é que a primeira fábrica tinha sede em Nova York e em Londres. Então reuniram as duas para dar o nome genérico à poliamida, que é NY mais LON. Ah, que ótimo isso! Voltando às fibras sintéticas, são aquelas produzidas a partir de produtos químicos da indústria petroquímica, como o poliéster, a poliamida, o acrílico e o elastano. São mais duráveis e fáceis de cuidar, porém são menos sofisticadas que as fibras naturais. Pode notar que muitas das suas blusas de lã são de acrílico, por isso é comum ver brasileiras na Europa com 300 blusas e batendo os dentes ao lado de uma francesa chiquérrima com o seu cachemir levinho passeando alegremente. O acrílico nunca vai manter você tão aquecida e confortável como a lã, e ainda pode fazer bolinhas com o tempo. Mas ok, pois aqui no Brasil, onde muito dificilmente temos temperaturas negativas, o acrílico super funciona. O acrílico super funciona. E você pode sim ter um monte delas para se aquecer e colorir seu armário, nos dias mais cinzentos. Ok, agora vamos ao ponto. Ame-o ou deixe-o dos tecidos, o poliéster, que se popularizou na década de 1950, com o famoso tergal. Eu não quero nem saber, não gosto. Tudo bem que não amassa, que é prático, você joga na máquina de lavar e pendura direitinho. Nem precisa passar, tem preço acessível e tem até toque de pêssego. Não gosto e pronto, mas fique à vontade para usar. Principalmente se nunca, mas nunca mesmo, derramar uma única gotinha de suor. Porque se suar, não vai ter modelo nem melhor amiga que aguente. E não existe uma roupa maravilhosa que resista a uma pessoa mal cheirosa. Entendeu por que eu não sou adepta do poliéster? Prefiro pensar no terceiro grupo, as minhas prediletas. Hoje em dia, o das fibras artificiais, como a viscose, o modal, fibra de bambu, o cupro e o lióceo. Todas são provenientes da celulose e têm um toque delicioso. Quando a gente começa a se interessar um pouquinho por fibras e tecidos, acaba a enganação. Quem já não ouviu alguma vendedora desavisada falar sedinha, cetim e mais um monte de nominhos assim?
Isso sem falar na lycrinha, que nem tecido é. Lycra é uma marca registrada e a fibra é elastano, só para constar. Nada contra as vendedoras, pelo contrário, uma boa vendedora nos ajuda e muito. Mas elas são as primeiras que têm que olhar a roupa pelo avesso se quiserem fazer um bom atendimento. Explicar corretamente o que estamos comprando e serem leais e fiéis aos clientes, sempre. Modo de lavar deveria ser um capítulo à parte, ou até outro livro, porque na verdade pouca gente leva isso a sério. É uma peça lavada da forma errada que perde totalmente o caimento e, por consequência, a durabilidade. Já a roupa lavada corretamente dura anos, por isso invista um tempo nisso e verifique sempre o modo de lavagem que vem na etiqueta. Na dúvida, consulte a tabela abaixo com as traduções ou pesquise na internet. Pessoal, nesse caso aqui tem uma tabelinha, né, constando as traduções, né, das etiquetas, a questão de lavagem, alvejante, de secagem tambor, de secagem natural, passadoria e prensagem, cuidado têxtil profissional e tudo mais. Daí tem essa tabela mostrando aqui, né, esses códigos dos produtos, enfim. No caso, daí... vocês podem também estar acessando o Google, que lá vai mostrar para vocês. Aí vocês podem colocar assim, ó, traduções de tecidos, que daí vai aparecer lá a tabelinha, né, para você consultar a forma de lavar e etc. Se caso você quiser aprender. Voltamos. Ao olhar a etiqueta interna, você vai ver também as composições. Muito comum ver percentuais de algodão elastano, linho viscose elastano, poliamida elastano e, é claro, o modo de lavar. E para eu não ficar antipática com relação às fibras sintéticas, vou contar por que elas são tão indicadas para a prática de atividade física. Porque o algodão tem alto nível de absorção de água, cerca de 11%. Por isso a roupa demora para evaporar, fica pesada e com a sensação de umidade. Para quem corre longas distâncias, isso se torna um peso absolutamente desnecessário. Daí, o uso de fibras sintéticas como a poliamida, que retém 4%, e o poliéster, que retém cerca de 0,5%. Hoje, com os avanços da tecnologia têxtil, é possível encontrar roupas esportivas confeccionadas com fibras sintéticas e tratamento hidrófilo, para a pele respirar, ou até mesmo tecidos com ação bacteriostática, para evitar bactérias que causam o mau cheiro, ou seja, o melhor dos mundos. Saindo um pouco das fibras para entrar de fato nos tecidos, vamos dividi-los agora em malhas e planos. Para entender as malhas é muito simples. São tecidas em um único sentido, de forma plana ou circular, mas sempre com agulhas, podendo ter um ou mais fios, por isso tem elasticidade, um caimento mais molinho e às vezes colado ao corpo. Além de serem macias, outra forma de explicar a malha é: na malha ocorre um entrelaçamento do fio consigo mesmo enlaçadas. Já os tecidos planos têm trama e urdume. Os fios são entrelaçados em ângulos retos, por isso são mais encorpados e não têm elasticidade. O urdume fica paralelo à auréola, o que lhe confere menos elasticidade. A roupa cortada no sentido do urdume é dita cortada no fio, o que dá à peça um aspecto menos volumoso. A trama fica perpendicular à auréola e tem mais elasticidade. E vale falar também dos viés, que é o sentido diagonal em relação à auréola, sendo mais elástico que a trama. Uma peça cortada no sentido do viés tem um caimento mais suave. Isso evita que você fique parecendo um abajur ao usar uma saia de tecido plano, por exemplo. Algo me diz que você deve estar exausta com esse capítulo tão técnico, mas creia-me, essas informações podem ser muito úteis e você poderá voltar a este livro e, para ser específica a este capítulo, toda vez que ler uma etiqueta e precisar de ajuda. Uma curiosidade: Israel é expert em tecnologia têxtil. Pensa os tecidos das camisas dry fit ou em lingeries absolutamente tecnológicas, entre outros feitos. Recentemente li em uma revista de moda nacional que uma estudante local surpreendeu ao criar uma coleção utilizando apenas borracha ultra flexível em uma impressora 3D. Uau! Em paralelo, estilistas consagrados têm se unido a engenheiros para criar roupas que reagem a diferentes estímulos, que podem ser a temperatura do nosso corpo, a adrenalina ou o estresse.
Tudo isso é conversa de maluco. Futurologia? Não, isso é a moda, aquele assuntinho nada fútil do qual falei no início dessa nossa conversa. Mas vamos voltar aos tecidos, para saber o poder que eles têm. Agora, muitas vezes me perguntam: existem tecidos que engordam e outros que emagrecem? Depende. O fato é que os tecidos têm o poder de jogar a favor quando associados a uma boa modelagem. Um exemplo disso são os tecidos estruturados, que podem criar volumes desnecessários e aumentam ainda mais os quadris largos. Já os tecidos fluidos podem ser usados inclusive em casacos e vestes, pois não criam o volume e dão a sensação de leveza para as peças e para quem as veste. Por isso, para falar sobre o tema, preciso falar sobre o caimento. Ou seja, o comportamento do tecido, se é mais maleável, rígido, espesso ou transparente, e com que tipo de peça ele pode funcionar melhor, de acordo também com o seu corpo. Sim, nosso corpo sempre deve ser o primeiro a avaliar o tecido, porque é no corpo que ele tem de imprimir o seu poder. O tecido ficou bom para nós? Então ele é ótimo. O caimento de um tecido não vai depender só do peso. A trama que te falei no capítulo anterior também determina a fluidez com que ele cai. Outro fator determinante é o acabamento que ele pode receber depois de ser tramado, tecidos encerados ou engomados. Por exemplo, certamente ficam bem mais rígidos e, por consequência, menos fluidos. Nem sempre tecidos leves são fluidos, nem todos os tecidos pesados são rígidos. Complicou? Calma que tem mais. Já que minha expertise em tecidos é menor do que eu gostaria que fosse, tomei como base alguns dados da divisão de tecidos, feita por Gilda Chatterine. Gente, eu não sei falar o nome dessa mulher. Meu Deus, que nome é esse? Mas ok, vamos lá. Em seu livro Fio a Fio, Tecidos, Moda e Linguagem, de 2006, no qual você poderá se aprofundar mais se quiser. De acordo com a publicação, temos tecidos finos e leves, tecidos finos e médios e tecidos pesados. Tecidos finos e leves. São suaves, a maioria com certa transparência. Pense em musseline, crepe, georgette. Gente, não sei dizer se é georgette ou se é georgette. Quer dizer, se é georgette ou se é georgette. Não tenho conhecimento tão profundo assim de tecido, gente. Eu não sou boa com isso, tá? Então, me desculpem. Chiffon, gaze, organza, cambraia de linho, cambraia de algodão, tricoline fina, seda pura, lamé, devoré, tulle illusion, que podem ser usados em blusas, camisas e vestidos. Tecidos finos e médios são delicados, de gramatura leve, mas não necessariamente transparentes. Em geral, tem um efeito que emagrece. A fluidez e o caimento de camisas e calças ajudam muito a criar uma figura mais delgada. Pense em sedas mistas ou sintéticas, cetim, viscose, linho, tricoline, microfibras, chamois, crepe Chanel, crepe de lã, lã fria, entre outros, que funcionam muito bem em saias, calças, peças de alfaiataria, blazers, camisas e blusas. Já os tecidos médios são tecidos com gramatura mais pesada e estrutura mais armada. Pense em piqué, crepes de peso médio, sarja leve, veludo de peso médio, jeans de 5 os, tafetá, linho com trama mais fechada, shantung, entre outros. Facilmente vistos em tulle, calças, jaquetas, saias, camisas, capas ou vestidos estruturados. Já tecidos pesados têm gramatura ainda mais pesada, estrutura bem mais armada e pedem um bom salto para alongar a figura. Pense em lã com trama fechada, tweed, brim, jeans, gabardine, lona, cetim do X, crepe romano, veludo de seda, tafetá, encorpado e brocados, que são as bases perfeitas para tulle, ternos, blazers, calças, casacos pesados, mantôs, saias, pelerines, jaquetas e vestidos com volumes dramáticos. Para reconhecer quais são os tecidos mais indicados para cada roupa, ocasião e principalmente para você, é preciso, além de tudo isso, levar em consideração o espaço que existe entre o tecido e o corpo. Esse espaço, tão importante quanto a peça em si, atende pelo nome de conforto. Observe, experimente e respeite as sensações do toque de cada tecido.
E quando o conforto físico encontrar o conforto emocional, você estará diante dos tecidos corretos, tanto para o seu corpo como para suas roupas e sua alma. Capítulo 13. O que as cores, seu espelho e seu armário revelam sobre você? É claro que existem pessoas com o dom divino de saber de maneira intuitiva coordenar cores. Elas combinam ou descombinam com uma harmonia inacreditável. Não só as cores, mas também comidas, os estilos na decoração, os vinhos ou mesmo os convidados mais improváveis em festas. São aquelas misturas absolutamente formidáveis que enchem de alegria a existência de qualquer mortal. Como aqui nós estamos falando de exceções, nem sobre dons, mas sobre a realidade que é tentar de uma vez por todas sair do ostracismo fashion, quero convidar você a observar a ciência que existe nas cores. Uma das teorias que vou citar aqui é linda. Ela ensina que determinadas combinações de cores criam efeitos específicos. Isso, quero deixar claro, não foi inventado por mim, mas pelo pintor suíço Johannes Itten, que desenvolveu a teoria segundo a qual as cores de roupas de uma pessoa podem valorizar suas características pessoais e da mesma forma acentuar imperfeições, olheiras e até, pasme, rugas. Partindo de suas descobertas, outros métodos foram surgindo ao longo dos anos, e eu vou ressaltar aqui algumas dicas bem fáceis de seguir. Evidentemente, existem estudos personalizados feitos por profissionais da área que têm um olhar bem mais aprofundado sobre cada indivíduo. Mas vamos ter em mente que meu objetivo é mostrar um pouco da partida para as suas pequenas transformações diárias. Portanto, não tenho a pretensão de ditar regras nem fornecer uma caixinha fechada com soluções cromáticas. Observação e experimentação são o caminho contínuo. Não tenha preguiça e veja como as cores podem ajudar também. Algumas cores trazem conforto para os olhos e para a alma, enquanto outras chegam a irritar e nos fazem sentir uma repulsa incontrolável. Isso porque cores são frequências de vibração, daí influenciar não somente o visual, mas também nosso estado emocional e o mental. Já imaginou se você se prepara tanto para aquele encontro, seja amoroso ou profissional, seja para visitar um recém-nascido ou uma amiga deprimida, e erra na cor? Às vezes chego a pensar que quanto menores os bebês, mais sensíveis são as cores. Nunca li estudo sobre isso. Posso estar absolutamente errada, mas observo e não me privo de pensamentos que me levam a um de meus principais mantras: bom senso. Pense comigo, a pessoa chega toda arrumada para visitar a amiga que acaba de dar à luz, mas seu perfume e sua cartela de cores são tão exagerados que, por mais que tente ser gentil, o bebê começa a chorar desmedidamente. Se ele pudesse falar, sem dúvida, já estaria dizendo: menos, por favor. Por isso, fazer as escolhas mais brandas na cartela da maternidade e respeitar o sossego dos bebês, preferindo vestir cores mais suaves, é sempre uma boa ideia. Existem muitas dicas para diferentes tons de pele, mas sempre, eu disse sempre, observe a ocasião. Lembre-se também de que existem tonalidades dentro de um tom. São os subtons mais quentes ou mais frios, além de outros elementos que podem alterar completamente seu conjunto cromático, como, por exemplo, a cor dos seus olhos. Aqui temos alguns pontos de partida para você adaptar e se aprofundar de acordo com seus elementos específicos, porque já deu para entender que eu sou contra regras fechadas. Pele clara. Costuma vir acompanhada de sardas e chances descomunais de irritação. Cuide muito bem dela. Os tons podem variar entre mais rosado ou amarelo, mas ainda assim é clara, o suficiente para evitar roupas muito esmaecidas, que podem deixar a aparência apagada, sem luz. As peles claras ganham em vibração com looks, em tons mais escuros, como azuis, verdes fechados, vermelhos, vinhos, ameixa ou preto, e ficam divinamente sofisticadas com camelo, Fendi. Quando optar pelos tons claros, capriche no batom ou em acessórios para trazer mais vitalidade ao conjunto. Pele pêssego. Sim, pode ter inveja porque é absolutamente legítimo. Quem não quer ter essa pele sutil com bochechinhas mais rosadas,
que a indústria cosmética e as técnicas de maquiagem tentam imitar. As donas dessa maravilha são minoria no Brasil, mas existem e podem abusar dos mais diversos tons, inclusive os de cinza, não tão simples em outras tonalidades de pele. As cores das frutas de bosque também costumam trazer mistério e sedução a essas peles. Pense em tons de cereja escuro, framboesa e amora, absolutamente encantadores. Pele morena clara. Esse tipo de pele é bem comum aqui no Brasil e permite uma gama maior de cores de maquiagem e roupas, tanto no inverno como no verão. Quando fica mais bronzeada, por isso, sem restrições, todas as cores estão a seu favor. Pele morena ou bronzeada. Se você toma os devidos cuidados e ainda assim tem uma pele bronzeada, abuse das cores, assim como as morenas claras, evitando apenas os tons muito próximos ao seu tom de pele, para não mimetizar e perder a expressão. A ideia é apostar na diversidade de cores em seu mood board, ora mais intensas, ora mais esmaecidas, isso sem falar nos eternos branco ou no off-white, símbolos da elegância a toda prova. Pele morena, escura e negra. As peles mais escuras abrem espaço para uma gama ainda maior de cores. Pense nas mais luminosas como o amarelo e o laranja, em todas as suas nuances. Os tons pastel ou candy colors também são sempre bem-vindos, além das lavagens de jeans mais claras. E é claro, total white e o off-white. Mas e o preto? Quem pode usá-la e quando? O preto é uma cor misteriosa, eleita por 9 entre 10 fashionistas, independentemente de cor de pele, cabelo, biotipo ou estação. Coringa anos após ano. O preto é uma ótima opção para ocasiões mais formais, para o red carpet, para compor uma mala de viagem super prática para o dia a dia, mas nunca em hipótese alguma para altar em casamento, batizadas e quaisquer cerimônias pela manhã, exceto funerais. O preto é bom para qualquer tom de pele, pois é um sinônimo de elegância, mas vive sendo bombardeado na internet. Você já deve ter visto desde posts infames como "se preto emagrece, só coma roupas pretas", até pesquisas que indicam o preto como o escudo das mulheres poderosas, ou nem tanto, decididas e firmes. Quero levantar aqui um questionamento sobre rigidez que essa cor imprime. Embora eu adore o preto, pense em uma mulher vestindo uma saia lápis e um tricô de gola alta. Tudo absolutamente preto, com meias idem e um sapato de salto alto. Dificilmente alguém vai arriscar uma cantada barata ou convidá-la para almoçar naquele restaurante de gosto duvidoso da primeira esquina. Sim, a dama de preto impõe respeito e isso no ambiente de trabalho pode ser escudo interessante. No entanto, como tudo na vida, é preciso ter cuidado com excessos. Uma mulher que se veste sempre de preto provavelmente acaba afastando as pessoas e as possíveis aventuras e surpresas que podem vir junto com elas. Por outro lado, é hora de ressaltar também uma das minhas maiores paixões: o branco. Uma vez ao subir a escada rolante de um shopping, um senhor de andar apressado me abordou, perguntando se eu era médica. Eu estava vestindo um look total white. Tendência, claro. Mas a confusão me levou a uma reflexão. São Paulo, onde vivo, o branco total ou mesmo parcial é muito menos usado do que nas cidades do Nordeste do nosso país. E por que usamos tão pouco essa cor tão fabulosa e versátil? Isso faz parte das regionalidades que sempre observa na maneira de se vestir no Brasil. Enquanto o Sudeste desenvolveu seu lado prático, o Nordeste trouxe o branco para a roupa como ligação à sua história espiritual. E aí temos que relembrar do que escrevi lá no comecinho desse livro, quando citei nossos traços culturais, tão genuínos. Foi no calor do Nordeste que nossa história teve início e adquiriu seus primeiros contornos, sendo polinizada por tantas culturas diferentes. E foi especificamente em Salvador que surgiu o uso do branco, representando a paz, a pureza e a limpeza, com total respeito às tradições afro-brasileiras e ao sincretismo religioso. O branco é também a cor da luz, uma vez que reflete todas as outras cores. Daí está tão relacionada, pelo menos aqui no Ocidente, a alegria, virtude, libertação, iluminação espiritual e ao amor a Deus. Há alguma dúvida de que esta cor pode e deve ser usada por todas nós, independente do biotipo ou tonalidade de pele?
Outro ponto a observar é seu estado de espírito. Sim, aqui vale ressaltar essa importante variável, pois se estiver num momento mais nebuloso da vida, usar o branco ajuda a restabelecer o equilíbrio interior. Deixe o branco entrar na sua vida, como um arco-íris refletindo a luz depois da chuva. Voltando às cores que não se encaixam em nós tão facilmente como o preto e o branco. Em um lenço, uma bolsa, um sapato ou até uma lingerie colorida pode energizar seus looks e torná-los mais pessoais, trazendo um toque único e intransferível que será só seu. Uma dica curiosa para saber se a cor da sua roupa está favorecendo ou não o seu tom de pele é fechar os olhos por alguns segundos diante do espelho e depois abri-los. Observe o que vem primeiro. Você, a cor da sua roupa ou o conjunto aparece simultaneamente, de forma harmoniosa? Esse é o tipo de prática que dá vontade de aplicar em tudo na vida, não é? Quem vem primeiro diante de tudo? O que está à sua volta? Sim, esta é mais uma reflexão necessária, porque estamos no olho do furacão do consumo de moda. Muita informação, uma variedade de produtos como nunca vista, muita gente falando o que você deve ou não usar, como você já deve ter compreendido, as coisas não são bem assim, não mesmo. Se antes você comprava uma revista e ela trazia informações, regras e endereços de onde encontrar os produtos, agora você tem também milhões de blogs e redes sociais onde se informa, enfim, tudo que veio com a tecnologia tem também seu lado B. Nesse caso, um excesso de opinião, às vezes sem conteúdo de qualidade. A tecnologia tornou a informação acessível a todos, o que é ótimo, mas o filtro cabe a você e mais ninguém. Mulheres comuns tornaram-se referência. Elas têm o poder de influenciar milhões ao redor do globo. Mas se você começar a seguir todos os sites e blogs com suas dicas preciosas, vai entrar num looping de insatisfação. E não é essa a ideia. Identifique quais são as mulheres que de fato podem trazer algo de relevante e não somente mostrem um lifestyle fora de sua realidade. Tenha no seu feed mulheres que inspiram por semelhança e também as que trazem aspectos aspiracionais. Claro, mas que realmente tenha algo de você nelas. Confuso? Explico. Para que mesmo se inspirar na mulher que é uma modelo de quadril 80, olhos claros e 20 anos, se o seu quadril está mais perto dos 100, se os seus olhos são negros e a idade passou da casa dos 35. Claro que usamos as mídias sociais para mais do que inspiração de moda. Modelos e atrizes são bem-vindas, mas se inspirar em algo irreal pode acumular insatisfação e pressões desnecessárias consigo mesma. Por isso, pesquise pessoas e lojas que estão ao seu alcance antes de sair comprando. Quem fala a sua língua e trabalha por mulheres como você. O consumo excessivo, seja de informação, seja de produtos, não vai levar a lugar algum. Observe e descubra as pessoas e marcas com as quais você de fato tem empatia, aquela que mais se parecem com você e com seu estilo de vida. Uma mulher que mora no sul do país certamente fará escolhas diferentes de uma que vive no calor intenso do Nordeste. Observe as regionalidades e faça suas escolhas antes de criar seu mood board. Inspire-se em mulheres que vão favorecer suas escolhas e seu dia a dia, e não o oposto. E o principal, elimine tudo aquilo que não tem nada a ver com você. Isso mesmo, desapegue. Sei que estou falando algo que pode parecer complexo, mas se você chegou até aqui é porque está com vontade de mudar. Para mudar, é preciso coragem de se desfazer de alguns conceitos e, por consequência, de algumas roupas também. E não estou falando de uma loucura qualquer, mas de criar espaços para o novo, no armário, na cabeça e no coração. Fazendo esse exercício, você ainda estará fazendo o bem às outras pessoas, que certamente vão se beneficiar com tudo aquilo que você doar. Doe, troque, recicle. Isso é, além de tudo, moderno. Difícil? Sim, mas necessário. Por que não começar pela deliciosa técnica de Marie Kondo, essa japonesa maravilhosa que nos ensina a arte de organizar nossos armários, nossa casa e, por fim, a nossa vida? Recomendo a leitura de seu livro porque a técnica é fácil e areja a nossa alma. Além do mais, nada pode ser mais old style do que acumular. No seu método com Mary, ela nos ensina que as coisas têm uma função, em um tempo em nossa vida, e que só devemos manter aquelas que nos dão alegria. Não é fantástico? Isso vale para suas futuras compras também. Gostou? Gostou muito? Cabe no bolso? Vai trazer alegria?
Está de acordo com seu mood board? Somente depois de responder sim a essas 4 perguntas é que vale a pena comprar algum item. Do contrário, você poderá estar comprando por impulso e pior, tentando ser alguém que não é, se enganando com aquisições desnecessárias e acumulando frustrações. Portanto, muito diferente de acariciar o ego, esse longo encontro com o espelho serve basicamente para relembrar quem você é, qual é seu estilo de vida, por onde você circula, quais são seus valores reais, no que acredita, como você pode valorizar suas proporções, seu tom de pele, o que quer contar sobre si mesma, quais são as suas histórias e seus propósitos. Lembre-se de que a moda está aí para nos servir e não o inverso. Dedique um tempo para esse encontro com você, seu espelho e seu armário. Isso certamente vai trazer novos insights, que vão deixá-la no topo da lista das mulheres mais bem vestidas e não há loja alguma que tenha essas respostas à venda. Agora, depois de limpar o que está obstruindo seu armário e a sua vida, está preparada para reciclar também o seu mood board? Capítulo 14. Fast Fashion não é fast food. Esse é outro tema que leva a enormes discussões. Como eu adoro uma, lá vamos nós. Em vez de levantar a bandeira que leva a cadeia têxtil e os consumidores a uma louca e desenfreada corrida, ou discorrer sobre o que é politicamente correto, quero registrar que, no meu entender, essa mudança que a princípio assustou todo o mercado foi uma mudança maravilhosa, porque de fato democratizou a moda. O fast fashion foi a última grande revolução da moda, que aconteceu no final do século XX e mudou definitivamente a nossa forma de enxergar o consumo de roupas e acessórios. Se hoje podemos comprar o que está de fato na moda e por um preço acessível, devemos isso ao fast fashion. Foi a partir desse momento que tivemos a possibilidade de consumir moda com mais frequência e diversidade de opções em várias classes sociais. Hoje mesmo, a pessoa habituada ao consumir a alta moda também pode e deve brincar com o fast fashion e criar composições absolutamente pessoais, com essas misturas, inovando os looks com o tom moderno high-low. Já as pessoas que não conseguem a moda tão de perto podem ter a certeza de que sua tendência está em uma loja fast fashion. Ela está na moda e está de fato acontecendo. Pode confiar. E por quê? Porque nas marcas fast fashion trabalham caçadores de tendências. Eles ouvem mais os compradores e oferecem respostas muito rápidas para tudo aquilo que o consumidor deseja. Toda essa velocidade está diretamente ligada à disseminação da informação e ao advento da internet, que também mudou por completo a nossa forma de ver e compreender a moda. A internet democratizou a informação de moda, assim como o fast fashion democratizou o consumo de moda. Isso tudo tem a ver com o que vivo e acredito. É o meu universo e é o universo do consumidor cada vez mais conectado, informado e empoderado. Além disso, o fast fashion nos permite experimentar, mudar, testar algo novo e olha que delícia. Explico. Uma pessoa que tem o desejo de usar determinada tendência, mas ainda não está muito segura, pode perfeitamente adquirir uma peça em uma fast fashion em vez de investir mais em uma roupa cara que pode usar menos. E não há nenhum problema nisso. É a forma perfeita para se aventurar em uma temporada, com produtos cheios de estilo e cada vez mais qualidade. Outro ponto é a indulgência fashion. Poder ver a moda como uma forma de entretenimento. Consumir roupas foi por muito tempo sinônimo de gastar com supérfluos, mas hoje pode ser muito inteligente. Para um emprego novo, um compromisso inesperado, uma viagem de trabalho ou qualquer ocasião em que não seja indicado investir muito, o fast fashion é perfeito. Depois, com mais tempo ou dinheiro, sabendo mais sobre o caimento da peça ou modelagem, é possível investir mais e misturar tudo em um guarda-roupa funcional e moderno. E é com esse olhar que devemos também evitar os excessos. Como o fast fashion dispõe de muitas opções, o grande risco é se perder e se tornar uma vítima da moda, usando tudo ao mesmo tempo e agora. Antes de se animar tanto, veja exatamente do que você precisa ou deseja. Deixe seus olhos passearem pelas araras, nem que seja só tirar a mesmice de um dia, de chuva, seja ela da janela para fora, seja do mau humor para dentro. E o exercício de comprar no fast fashion pode ser absolutamente slow. Se em vez de se encher de cabides, você
você passar os olhos e as mãos no que despertar prazer, porque só suas mãos vão dizer se o tecido é gostoso e só o seu corpo vai saber se aquilo vai vestir bem. Comprar somente com os olhos não completa essa experiência. Por isso, até para comprar em uma fast fashion, é preciso ter o olhar slow. Dessa forma, dificilmente você vai sair da loja carregada de sacolas e ainda pode encontrar ótimas formas de trazer frescor aos seus looks sem se endividar. Faça da sua visita ao fast fashion uma legítima experiência slow. Compre com atenção, afinal você não está no fast food. O bom do fast fashion é que não precisa ser tão fast, mas será sempre e absolutamente fashion. Capítulo 15. Vintage. Gostaria de arrematar o tema Túnel do Tempo como um prazer muito pessoal, portanto sinta-se à vontade para não concordar comigo. Vamos ao conceito. O vintage, essa palavrinha cheia de estilo que tem origem anglo-francesa. O termo vintage também é utilizado para designar uma colheita de uvas de um só ano e de uma só vinha, que posteriormente vai produzir vinhos de excelente qualidade. Pense em um intenso e frutado vinho do Porto 1940. E você não precisará de mais explicações. A sua capacidade de envelhecimento e seu preço já vão dizer, por si só, que estamos diante de um autêntico exemplar vintage. Na moda, especificamente, o termo é empregado quando uma peça tem pelo menos 20 anos de idade. Portanto, estamos falando de algo clássico ou antigo, mas sempre de qualidade e que tenha pertencido originariamente a outra época. Essas roupas podem ser usadas, herdadas ou mesmo recriadas a partir de tecidos antigos ou desgastados pelo tempo. Tudo isso é vintage, seja um vestido de poise de 1950, uma t-shirt dos anos 1980 ou mesmo uma joia arte de décadas, anos 1920 e 1930. O vintage hoje é moderno, cool e ainda sustentável. Pesquisar e comprar roupas usadas também imprime certa ética e confere ao look uma dose extra de individualidade e mistério. Portanto, quase impossível de ser copiado. Por isso, todo fashionista que se preze tem uma peça vintage. No entanto, essa herança valiosa que o movimento punk nos deixou, sim, o vintage na moda ganhou força a partir dele. Precisa ser vista com parcimonia e a palavra-chave que é discernimento. Eu não usaria uma peça vintage de uma época que eu não tenha vivido. Então, se você viveu a década de 1990, por exemplo, não recomendaria que se vestisse dessa forma. No meu caso, especificamente, vivi muito a década de 1980. Por isso, tudo que remete a esse mood, eu observo com uma lupa ainda mais especial, para que não fique datado em mim. Já a década de 1920 me permite brincar com algumas proporções e movimentos de tecido que podem trazer muita graça quando misturado com uma peça atual. Isso é uma dica preciosa para não parecer realmente que você saiu de um livro, de uma festa fantasia ou acaba de chegar pelo túnel do tempo. É preciso uma dose extra de discernimento para usar peças de época, mas algumas dicas podem ajudar. Número 1. Não se vestir inteira de uma década só, a menos que você queira parecer um personagem. Número 2, tomar cuidado para não usar sempre somente o vintage, porque de alguma maneira você também ficará marcada e datada. Fica antigo. Número 3, o mais bacana do vintage é poder misturar de vez em quando um casaqueto de tweed com jeans do momento ou quebrar um vestido clássico com uma meia arrastão, desde que seu olho e seu espírito estejam maduros o suficiente para segurar toda a informação da moda que você pretende transmitir. Usar roupas usadas, portanto, não é mais motivo de vergonha, mas sim um upgrade para quem tem um repertório de moda apurado para saber misturar, seja com ousadia, com ironia ou até mesmo para criar uma nova aura aos básicos do dia a dia. Quer se aventurar? Então se entregue sem pressa a um passeio pelo Portobello Road em Londres ou os Navigli de Milão no último domingo de cada mês, o mercado de pulgas de Saint-Ouen em Paris, Santelmo em Buenos Aires ou algum lugar em sua cidade que exerça uma incrível magia sobre você, como um brechó local ou a feira da Praça Benedito Calixto em São Paulo. Dá para passar horas inteiras e se perder em meio a tanta arte, cultura e história.
ou se encontrar. Bom, pessoal, vou deixando vocês por aqui. Nós paramos agora, né? O nosso próximo episódio iremos para o capítulo 16, né? O episódio 16. Hoje fomos até o 15, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, não esqueça de curtir, de comentar. Se você não é inscrito, inscreva-se para você estar recebendo todo o meu conteúdo. E também eu tô com uma novidade, para quem sabe, né? Ou para quem não sabe, eu tenho um site, www.alice.com.br, e eu voltei com o meu blog. Então, assim, teremos bastante conteúdo por lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!